Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas inadjetiváveis. Realmente, hoje ficaram sem adjetivo. Inês Aparecida, e aí, Inês, tudo bem? Mulher, tudo bem, graças a Deus, a Covid foi embora. Agora, esse adjetivo é porque nós já estamos em dezembro, que a tu já esgotou tudinho, foi não? É aquilo, nunca... Nova safra de adjetivos para 2023. Nova safra, 2023, nova safra. Evelyn Rebouças, ei Evelyn, tudo bem? E aí, tudo bem? A gente podia abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para o povo botar uns adjetivos novos, porque realmente, mulher, não tem mais criatividade não, começar a se repetir, catar os lá dos primeiros episódios que o povo esqueceu. Depois de 3 anos. Eu tento. A caixinha de resposta, eles botaram assim: estamos aqui com as jornalistas fuleiragem. A gente bota, não deixa de ser, né, também. Uma fuleiragem. Pois é, gente. Dezembro chegou e com ele se aproxima o início dos novos governos, né, nos estados e no país. Graças a Deus, tá chegando janeiro, tá chegando. Vamos olhar para o futuro nesse episódio de hoje, mas com os olhos meio voltados para o presente e para o passado, para pensar nos desafios que o futuro governo Eumano de Freitas, do PT, terá para comandar o estado do Ceará de 2023 em diante. Vamos abordar alguns pontos mais específicos, como a segurança pública, educação, saúde, habitação, meio ambiente, enfim, é muita coisa, mas a gente vai fazer um recortezinho para abordar, porque ele não vai ser fácil, tem questões aí que são bem sérias, tá? Antes de começar, vamos falar do financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção totalmente independente, que segue firme e forte graças ao apoio de cunhazetes e curumins fantásticos, que estão sempre com a gente e que nos ajudam a manter os custos do podcast. Então, vocês são muito, muito importantes para a gente mesmo. Para se tornar um assinante, é bem facinho. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou mandando um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda pode participar da gravação se você quiser. Porque a gente manda o convite para todos os assinantes. A última gravação exclusiva a gente fez essa semana passada agora e foi massa, foi incrível, com um tema muito quente. A gente abordou a Covid, um novo olhar, né? Convidamos o imunologista Edson Teixeira para conversar com a gente. Foi muito, muito, muito esclarecedor, interessante e deu até para dar risada mesmo falando de Covid, gente. Então, imagina, né? Um monte de cunhã convidados, os ouvintes convidados também, tá tudo. Foi bom. Agora, né, se você decidir mandar um Pix, não esquece de deixar na descrição do pagamento o seu e-mail para a gente poder entrar em contato e mandar até o convite para participar da gravação, tá bom? E não esquece de curtir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, estamos lá, As Cunhãs Podcast. Até no cu a gente tá, mas ainda sem movimentações, mas estamos lá também, tá certo? Agora sim, bora começar! Pelo tema que sempre é muito quente, né, que é a segurança pública, mas pensando sobre um ponto de vista até mais abrangente, né, Inês Aparecida. O Ceará passou aí esses últimos 8 anos sob o governo do Camilo Santana, foi 7 anos e pouquinho, finalizando agora com a governadora Isolda Sela, né, um projeto político que, de um certo modo, foi continuidade, de certo modo não, foi 100% continuidade do projeto do grupo anterior, né, do Cid Gomes, que também tinha passado 8 anos, então são 16 anos de um projeto político que está em curso e no qual a segurança pública pareceu assim, é sempre um calo no pé, né, sempre tem ali uma pedrinha ali que não se resolveu, né, desde o governo o Cid Gomes, quando entrou lá em 2006, né, ele ganhou a eleição de 2006, começou em 2007 com um projeto Ronda do Quarteirão, prometendo melhorar a segurança pública, e não deu certo, e teve primeiro motim, e depois, com o Camilo Santana, a tensão
com a polícia se manteve, teve um segundo motim, sempre tem aquela coisa, né, os índices de segurança meio esquisitos, né? Então, o que a gente pode pensar desse governo Elmano para a segurança nesse governo que se inicia a partir de janeiro, Inês Aparecida? A gente foi ouvir, para quem sabe, quem entende do assunto, né? Porque a gente não entende tudo, entende algumas coisas, né? Mas tudo. Então, vamos ouvir quem? Ricardo Moura, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, graduado em Comunicação, colega nosso jornalista, também pela Universidade Federal do Ceará, e em Ciências Sociais pela UES. É pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC e do Laboratório de Conflitualidades e Violência da UES. E desde 2014 ele é colunista de Segurança Pública do jornal O Povo. Ou seja, o homem sabe, né? Ele até falou, Camila, da herança que o Elmano vai receber, duas heranças, herança boa, herança mais, uma herança boa, herança ruim e tal. E ele faz uma observação que eu acho que é muito importante, que é o fato do Elmano de Freitas lidar com a expectativa de que as coisas podem se resolver, né? Porque quando sai assim chega, por exemplo, principalmente com relação ao Lula, agora o Lula vai resolver, tá, vai ser tudo resolvido. E o desafio, né, do Elmano de estar num cargo executivo alto. Ele foi executivo o quê? Da Secretaria de Educação Municipal e foi parlamentar. Mas o maior cargo do Estado é um desafio grande para ele, né? E ele aborda, o Ricardo Moura, a dificuldade de suceder o Camilo Santana, né? Aí tem o peso da comparação e tal, mas, e um detalhe também importante que ele fala, que a gente vai ouvir, a tropa polarizada que é ainda cheia de bolsonaristas, né? A gente sabe. Pois é, comandados por quem? Quem é o bolsonarista mor? Capetão, né? Pois, Ricardo Moura. Porque ele negou, mas Negou, quase igual detalhe, São Pedro, né, que negou Jesus várias vezes, né, nessa conversa. Três. Negou. Agora, com um detalhe, né, a tropa polarizada, né, capitaneada pelo capitão daqui, com quem Elmano teve conflitos muito diretos, né, na CPI do motim, o Elmano era o relator, então, assim, a raiva entre eles ainda é muito maior, então essa polarização eu acho que se acentua, né, porque eles dois travaram mesmo um conflito, principalmente nessa reta final, assim, no último ano. Ave Maria, um detestou. Vamos ver, né? Mas paz para esse Estado. Vamos, Ricardo Moura. Vamos ouvir o Ricardo Moura, que é melhor. O governo Elmano, ele tem um grande desafio, em primeiro lugar, que vai ser lidar com a expectativa de um governo que foi eleito na esteira de um grande movimento nacional que elegeu o presidente Lula. Há uma ideia, né, de que as coisas podem se resolver de uma forma mais facilitada, de que há o carisma do presidente, mas Elmano vai ser testado em um cargo, em uma posição na qual é uma novidade para ele, né? Um chefe de poder executivo. Ele foi secretário, ele foi deputado, mas agora ele vai ser provado como governador. Então, essa é o desafio base, né, de como ele vai lidar, em primeiro lugar, com o fato de ser governador. E isso tem uma grande incidência. O primeiro gesto do Camilo, quando ele assumiu o governo, um dos primeiros gestos foi se reunir com o capitão Wagner. Isso ocorreu logo nas primeiras semanas do governo e ele procurou ali superar uma distensão que havia entre a corporação e o ex-governador Cid Gomes. Elmano vai herdar uma situação de polarização, né? A corporação ela ainda tem um viés pró-Bolsonaro muito forte, então isso é um desafio. Vai haver também uma pressão dos movimentos sociais que o elegeram, que querem uma política de segurança mais progressista, né? Embora a gente tenha governos de esquerda, de centro-esquerda, mas a política de segurança ela costuma se manter muito igual, né? Se há uma coisa em comum em todos os governos estaduais,
é que a política de segurança sempre vai ser muito parecida, independentemente do viés eleitoral e do partido de quem está no comando. Então vai haver essa cobrança também em relação a ele, e ele também vai ter que lidar com um cenário de uma maior oposição, né? E aí a gente vai ver como é que é ele no trato, como é que é o carisma dele. A gente tem uma visão de como ele conduziu o processo da CPI, né? Foi uma condução firme, foi uma condução que chegou ao seu termo, chegou a ser um relatório. Quer dizer, isso, de certa maneira, desinflou a possibilidade de novos movimentos golpistas, né? Então, eu acredito que se ele fizer um trabalho eficaz nessa questão de valorizar ainda mais a controladoria, de manter essa disciplina em relação à tropa, né? Isso já vai ser um grande avanço, que foi uma coisa que a gente veio perdendo, né? A gente veio sendo muito leniente com algumas coisas. Há algumas dívidas que ele herda do governo anterior, que é a questão da chacina de Milagres, que é a chacina do Curió, embora ele não seja do Poder Judiciário, mas a palavra do governador condenando de forma mais enfática esses dois momentos que foram muito danosos para a corporação, para os órgãos de segurança em si, seria importante, seria muito válido que ele fizesse esse gesto. Essa herança aí é difícil. Herança da chacina, realmente o Ricardo Moura observou muito pertinentemente. Mas também, do jeito que tem herança ruim, tem herança boa, viu? Inês, só para comentar também um pouco a fala do Ricardo, porque eu concordo muito com ele que a polícia, porque mesmo sendo o governo Camilo, desde o governo Cid, na verdade, mas sobretudo o governo Camilo, mesmo sendo um governo do PT, progressista, mas a polícia sempre foi muito bolsonarista, a gente falou isso em outros momentos. É caceteando, é matando, e os movimentos sociais, como bem lembrou o Ricardo, cobram que haja uma postura diferente, que tenha uma polícia humanizada. Um dos caminhos para que talvez se alcance um trabalho menos violento da polícia é colocar a câmera nos uniformes, nas fardas dos policiais, como tem acontecido em alguns estados, né? Isso consegue, com isso, resultados bem, bem práticos, né, na redução cabal de mortes pela polícia. Isso é importante, mas precisa de mais. Eu acho que precisa de mais, talvez, uma capacitação mais voltada para direitos humanos, porque essa galera está com a cabeça bolsonarista. Isso é muito difícil. Difícil, mas, como eu digo, bora ter esperança, né? Hoje eu estou tão esperançosa. Estou vendo, Inês. Estou ótima. Menina, mas aí, do jeito que tem essas heranças ruins, o Ricardo Moura também falou que o Elmano vai pegar uma coisa boa, vai pegar, por exemplo, uma máquina de segurança com uma boa infraestrutura e bem azeitada. Diga aí, companheiro Ricardo Moura. Há uma herança positiva, que ele vai herdar os órgãos de segurança com muita infraestrutura, com muito recurso, né? Hoje a gente tem um parque que concentram as sedes dos bombeiros, polícia civil, isso já está sendo finalizado, se não já estiver pronto em sua totalidade. Então, quer dizer, os recursos estão aí, né? Houve um incremento no efetivo da Polícia Militar. Agora, os índices de homicídios também estão baixos, né? Na comparação de quando o Camilo Santana entrou, ele entrega índices de violência letal bem mais reduzidos, e o desafio dele é manter, né? Então, ele vai ser cobrado por isso, ele vai ser comparado pelo menos no início do seu governo, com a gestão do governador Camilo Santana, que foi uma gestão muito bem avaliada, e isso, de certa forma, vai causar uma sombra em relação ao governo dele, e aí ele está nos holofotes, né? Ele está nos holofotes, vai precisar se cercar de assessores que não digam só coisas boas, ele vai ter que ouvir algumas questões também, e seria muito interessante que ele abrisse um canal de diálogo com as mães das periferias, com os movimentos, que pudesse pensar uma política de segurança pública num conceito mais amplo,
né, que não seja só polícia, que não seja só repressão qualificada, que pudesse integrar educação, que pudesse integrar as áreas sociais, né? A gente tem um problema aí de desigualdade imenso, de assentamentos precários. O cerne da questão, a origem desse ambiente violento, dessa sociabilidade violenta, a gente não consegue tocar. A gente atua muito nos efeitos disso. Então, esse é um grande desafio, mas ele encontra um Estado com uma plataforma de ação muito bem azeitada, né? Então, isso já é uma grande vantagem. Agora, ele precisa dar o toque dele. A gente fica aguardando para saber qual vai ser a marca desse governo, né? Qual vai ser a tônica deste governo. E a gente tem um olhar esperançoso nesse sentido, né? A gente escreve, analisa, critica sempre com o objetivo de que possamos ter uma sociedade mais pacífica, mais justa, e vamos acompanhar com muita atenção este novo governo. Amei a fala do Ricardo, achei maravilhosa. E eu queria destacar algumas coisas assim do que ele fala, né? Nessa última parte, nesse segundo áudio, ele fala que, de certa forma, há uma sombra no governo do Elmano, que ele vai sofrer o peso da comparação com o governo Camilo, né? Foi um governo muito bem avaliado. O Elmano entra como um projeto de continuidade, é do PT também. O Camilo, como o nosso amigo Érico Firmo, né, bem disse uma vez, e a gente comentou aqui no nosso podcast, se mostrou um caba muito jeitoso, um sujeito de pouca sorte, porque pegou várias crises ao longo do governo, né, crise hídrica, crise de segurança, crise sanitária com a pandemia, e aí vem as questões, né, terá Elmano mais sorte que Camilo, né, e se não, se realmente vierem muitas crises, ele vai ter a mesma desenvoltura que o Camilo teve para sair sem ser tão atingido, né, tão duramente, né, porque mesmo nas piores crises de pandemia, ele brigando com o empresariado, mandando o povo ficar em casa, ele não sai tão alvejado dessas crises. Então, fica mesmo o peso dessa comparação com o Elmano. Em relação à segurança, eu tenho um parente que é policial, né, e ele, quando o capitão Wagner perdeu, e o Elmano ganhou, assim, ele disse que o clima era de velório entre os policiais, né? Era o pior dos cenários para ele, o Elmano ganhar. Um cara do PT tem esse estigma que eles tiram não sei da onde, do desencarceramento, sabe? Eles só, a boca deles é isso. Agora vem aí a política do desencarceramento. Como se já tivesse ouvido em algum governo petista o desencarceramento em massa, né? Que é a fake news deles. Então, vai ter essa cobrança, realmente, segundo essa pessoa me disse, né? Policial não gosta do Elmano, não gosta do PT. Então, vai ser difícil, não sei se vai ser difícil, mas realmente vai ser um desafio ele manter a disciplina, né? O Camilo, né, ele bateu muito o pé nessa questão da punição aos amotinados. Tem policial sendo punido até hoje, né? Anda um pouquinho devagar, mas tem. Então, realmente, o desafio do Elmano é muito grande nessa área. Cara, e essa área, realmente, Camilo, como tu falou, é o calo, né? Eu lembro do Cid deixando o governo, ele deu uma entrevista no jornal O Povo, lá na diretoria, e estava eu e o Carlos Maza, e o Maza perguntou do que ele se ressentia, assim, se ele deixava o governo com alguma tristeza, algum ressentimento. Ele parou, assim, respirou e falou: a segurança. Eu queria ter avançado mais na segurança. Assim, eu saio com alguma frustração em relação a essa área. Então, não é de hoje que é o calo, provavelmente será do Elmano também, e aí fica esse desafio para sempre, né, de todos os governos. Quem sabe com o governo Lula, com uma abordagem diferenciada, a gente espera também, porque é uma questão assim, sempre um bocado negligenciada pelos governos do PT, que foi o enfrentamento à violência, assim, não se encarou como algo necessário que o governo federal botasse a mão, né? Mas mais do que nunca parece ser muito necessário, porque é um problema no país, essa questão das facções, das milícias, só os estados não dão conta. Então, de repente, se o Ministério da Justiça tiver uma abordagem com um olhar mais, enfim, mais focado também na estruturação de uma rede mais forte, para lidar com essa questão, que é interestadual, é nacional, enfim, não tem como deixar de ver isso. Quem sabe o governo aqui do estado do Ceará pode ser beneficiado também com políticas que vão contemplar isso, porque, assim, hoje a gente vive um estado do Ceará que é dominado por facções. Então, isso é
É muito sério, não é só na capital, é no interior também, isso tem que ser enfrentado. Vamos ver como é que vai ser. E a polícia fala dessa política de desencarceramento, porque a política dessa mentalidade da polícia bolsonarista, fascista, é a política do mata. Mata, depois pergunta. Exatamente. É isso. Bate, mata, principalmente em negros, né? Que a gente sabe demais. Negro, pobre, isso aí a gente sabe. E outra coisa, isso aí que tu falou, Camila, é a hora de a gente ver, vamos ver se esse tal de Ceará 3 vezes mais forte, que foi o mote da campanha, o slogan e tudo mais, vai fazer sentido, né? Eu acho que é o teste, saber se de fato o humano vai poder capitalizar positivamente essa parceria, né, de cabo a rabo. Verticalmente, só tem aliado, né? Claro que ele vai ter uma oposição aqui na Assembleia, enfim, tem os bolsominions lá no Senado, na bancada cearense, mas ver se esse Ceará 3 vezes mais forte se concretiza nas crises, né? E nos problemas mais sérios que a gente tem. Vamos falar da educação agora, que é outra questão também. O Ceará é aquela coisa nacionalmente, mostrado como excelência, modelo, realmente tem um projeto de educação que ficou muito bem conhecido pela abordagem, né, da alfabetização na idade certa, enfim, tudo que aconteceu, as escolas de ensino médio em tempo integral, que são excelentes mesmo, não tem o que falar. Problema foi pandemia, problema foi desmonte dessa estrutura que estava funcionando bem, porque mudou tudo, teve que ter ensino remoto, com as situações que a gente sabe que as crianças pobres vivem, sem conseguir realmente aprender. Eu vejo isso na escola do meu filho, que é a escola particular, criança que não conseguiu aprender, que está super defasada, tendo que correr atrás do prejuízo, e é super difícil. Imagina as crianças de ensino público, assim, da educação pública, que tem uma vida mais precária mesmo, não tem, como é que vai fazer? Eu não dou conta, imagina, é isso, e é uma questão que vai ter que ser enfrentada. E, assim, a gente está ouvindo muito no governo federal falar disso, né, nessa transição do governo Lula, mas o Ceará também vai ter que olhar para isso. Não dá para achar que aqui está tudo bem, né? E é o governo do estado principal responsável por estruturar essa política em termos locais, né? Assim, com as prefeituras, obviamente. O que a gente tem sobre isso, Éble Rebouças? Mulher, não, tem isso aí, tudinho que tu falou, e tem as promessas de campanha do Elmano, que não foram poucas na área de educação, né, umas coisas bem ambiciosas, tipo, 100% das escolas em tempo integral, né, isso aí vai ser cobrado, e seria maravilhoso, né, que desse certo, porque realmente é o grande diferencial da educação, é a escola em tempo integral. Então, tem isso. Ele fez muita promessa em relação à UES, né, em ampliar o atendimento da UES no interior, fazer polos para a educação à distância no ensino superior. Então, tem um monte de promessa, mas para falar dos desafios mesmo, os mais prioritários, né, aquilo que tem que ser foco do governo nos próximos 4 anos, eu conversei com a professora Adriana Eufrásio Braga, ela é professora da Faculdade de Educação da UFC, foi muito gentil e fez uma fala muito bacana para a gente ter noção do que é que nos espera. Vai muito com isso, bate muito com isso que tu falou, Camila. Vamos escutar a fala dela. Saudações a todos e todas do podcast e as minhas queridas amigas cunhãs. Bom, falamos em dificuldades no cenário educacional que devem ser enfrentadas pelo próximo governo estadual, né? Eu faço um destaque bem significativo com relação à aprendizagem. Então, a pandemia, ela nos trouxe muitas dificuldades e muitos desafios que até então nós não tínhamos nos deparado. Portanto, eu percebo, né, que o aspecto da aprendizagem, ela é um destaque fundamental, tendo em vista que nós vamos ter que ter planos de recuperar essa aprendizagem dos alunos, né, tendo em vista que quando nós fomos trabalhar na modalidade de ensino remoto, né, nós não estávamos preparados, e preparadas também, né, nem professores e nem alunos, para trabalhar assim nós nos adaptarmos tão rápido, né, ao uso das ferramentas, das tecnologias, da informação e da comunicação. Então, eu percebo que as dificuldades de acesso tanto às aulas como aos materiais de estudos, né, principalmente para aqueles alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, realmente trouxe uma defasagem dessa aprendizagem, né, e que nós vamos ter que encontrar caminhos para fazer esse resgate, né? Provavelmente fazermos um planejamento assim mais detalhado
para que possamos rever conteúdos com as crianças, né? Que principalmente aquelas que estiveram nesses 2 primeiros anos da pandemia, né, no processo de alfabetização. Porque a gente sabe que muitas famílias, né, a gente aqui nós estamos focando na rede pública. Então, muitas famílias não puderam proporcionar o acesso a um celular, a um computador, a uma rede, né, de internet disponível, né. Então, muitos alunos não puderam assistir às aulas, né, e os professores também não puderam fazer esse acompanhamento muito mais próximo para verificar como estava o rendimento acadêmico, né, de cada aluno. Portanto, eu penso que as áreas, né, específicas da alfabetização e letramento, né, elas foram muito prejudicadas nesses primeiros 2 anos de pandemia, enquanto estávamos no ensino remoto. Nós retornamos ao ensino presencial, mas também nós nos deparamos com um retorno que não foi exatamente como era antes da pandemia, né? Porque além dessa defasagem de aprendizagem, nós estamos também convivendo com problemas da saúde emocional dos alunos e dos professores, né? Então também percebo que esse outro aspecto relacionado ao próprio acompanhamento do aluno, o acompanhamento também, a assistência a esse ou essa professora, esse professor, essa professora que estejam, né? Que não estejam bem emocionalmente, porque todos nós, acho que a sociedade inteira adoeceu na pandemia, né? Cada um do seu jeito. Então, voltando aqui aos desafios, eu faço esse destaque com relação à defasagem de aprendizagem, né? Que nós precisamos ver a forma de recuperarmos essa aprendizagem nas áreas de alfabetização e letramento, em especial para os anos iniciais do ensino fundamental, né? Também acho que o ensino de matemática, ele também precisa ser revisto para esses alunos dos anos iniciais, né? Precisa fortalecer esse embasamento matemático, porque no meu modo de ver, são 2 áreas que vão preparar os nossos alunos, né, dos anos iniciais para a construção da sua visão de mundo, né, e a leitura crítica, para que possa fazer os enfrentamentos sociais, né, de suas vidas, das suas relações e futura preparação para o trabalho, né. A formação de professores também é uma outra área que nós também temos que nos debruçar, estudarmos, né, dialogarmos com os professores e professoras, para também darmos esse suporte a como eles vão lidar também com essa nova realidade que agora estão enfrentando após o cenário pandêmico, né? Tanto em relação ao trabalho em sala de aula, como também o cotidiano do que nós nos deparamos com problemas dos alunos e também para os próprios professores também, né? A gente encontrar caminhos para termos um melhor acompanhamento também para essa classe profissional que sofreu tanto, né, nessa época da pandemia. Olha, eu vou falar uma coisa, eu sou professora de ensino superior, né, e realmente essa parte da saúde mental é algo que impressiona, como afetou mesmo os estudantes. É uma quantidade de relatos que a gente recebe, assim, não tem nem o que dizer, tá? Então, isso foi durante o ensino remoto, mas depois, com a volta também ao ensino presencial, aconteceu muito. Então, alunos com síndrome do pânico, de não conseguir voltar às aulas presenciais, então demoraram para voltar, e mesmo quando voltaram com bastante dificuldade, com medo de fazer algumas coisas. É um nível de ansiedade também absurdo. Então, a gente fala de uma atividade, de alguma coisa que tem que ser feita, já começa aquele pavor em relação a essa atividade. Ai, professora, o que vai acontecer se eu não conseguir, não sei o que, sabe? Eu falo, calma, faça primeiro, vá tentar, entendeu? Mesmo assim, e assim, isso no plano muito assim, micro, né, no dia a dia cotidiano, a gente sabe que a situação é muito maior. Então, houve situações de problemas bem sérios, graves, familiares mesmo, estudante que foi expulso de casa, assim, isso no ensino superior. Imagina no ensino básico, da criancinha. Os adolescentes, mulher, as crianças e os adolescentes, tu é doido. E aquele problema que ela levanta, a falta de condição de milhares e milhares de alunos que não tinham condição, que em casa a mãe ou o pai tinha um celular e pronto, não tinha
tempo suficiente de internet para usar para as aulas. Esse problema é sério. A classe média mais alta, nem se toca com isso, porque tem lá 500 celulares dentro de casa, internet de papapá, mas não pense nisso aí, menino, é grave demais. Eu acho que o resumo dela é muito bom, né? Recuperar a aprendizagem, a saúde mental de professores e estudantes, formação de professores, né? Eu acho que esse combo aí, de fato, não é só Belmano, né? É um desafio de todo o país, e o Lula está ligado nisso, está falando disso o tempo todo, na necessidade de recuperar o que já era deficiente, né? Já era deficiente no presencial, ficou pior no remoto. Obrigada, Adriana, obrigada pela gentileza. Foi ótima mesmo. E vamos para uma área também que parece que assim, não existiu nesses 4 anos aí de governo Bolsonaro, né, e acabou impactando negativamente nos estados, com certeza, que foi a questão da habitação, né? Então, a gente teve, durante o governo Lula, mas sobretudo no governo Dilma, um investimento muito alto no Minha Casa Minha Vida. A gente teve aqueles anos de que todo mundo conseguia comprar sua casa e tinha muita construção de moradia popular, enfim... Era muita coisa. E, de repente, puf, morreu, né? Depois de 2016, acabou-se. Aí o Bolsonaro ainda inventou o nome lá de Casa Verde Amarela. Se ele fez meia dúzia de casas, foi muito. No Ceará não existe, pelo menos nunca vi. Mulher, mas aqui tem uma verde amarela que parecia que foi feito, foi de farinha. De papelão, né? Caiu, se lembra? Lembra, pronto. Teve É verdade, ainda teve. Aí que se esfarofou. E é uma questão muito séria. Tem uma defasagem habitacional absurda, assim, aumenta a cada dia o número de pessoas vivendo nas ruas. Aqui em Fortaleza, basta ir lá no centro, basta ir na Praça do Ferreira, que você, assim, se depara com famílias e famílias e famílias vivendo na rua. Não vai na Praça do Ferreira, não. Tu roda bem aqui, perto aqui de casa, e eu moro no que se chama área nobre, né? De besta que eu sou metida aqui. Mas eu sou arrodeada de morador em situação de rua. Eles erguem verdadeiras casas, coitadas, aquelas choupanas com tudo que encontram, com papelão, com um pedaço de alumínio e tal. Mas não precisa ir na Praça Ferreira, não. Pode rodar por aqui, 2 quarteirões da beira-mar. Aí essa história da habitação, a gente sempre, agora no começo, a gente ouviu especialista em segurança, uma professora e pesquisadora para a educação, aí eu resolvi falar com a pessoa da comunidade que sente na pele esse problema de moradia e conhece muito bem. E para mim, ele é um especialista, para mim ele é tudo. Aí eu chamei para falar sobre habitação o Léo Suricati. O Léo Suricati foi candidato, inclusive, a deputado estadual, teve uma votação até bem significativa. É um vetinho, ele diz, das áreas do Janguruçu. Ele é influenciador digital, artista, agitador cultural, militante do movimento dos trabalhadores sem teto, né? E na internet ele é co-criador da página de humor Suricati Ceboso e o Vetinflix. Esse Vetinflix, para quem não sabe, mas acho que todo mundo deve saber, é um selo audiovisual de criação de conteúdo da periferia. Ele parece que até vai se afastar um pouco para fazer outros projetos. Mas o Léo Suricati, a pessoa me diz assim, primeiro não, mas o Léo Suricati é daquelas coisas engraçadas. Menino, eu acho que o menos que o Léo ele é humorista. Ele é uma pessoa... A gente já entrevistou ele aqui num episódio de As Cunhãs Entrevista. Eu considero uma das melhores entrevistas que já foram concedidas aqui nesse podcast. E eu perguntei para ele, qual seria, o que é o povo, né, como ele, de comunidade, como é que vê uma política pública de habitação. Inês, eu acho que essa pergunta ela parece ser simples, mas ela é muito complexa, sabe? Porque morar é muito mais que ter uma casa. Eu fui entender isso depois de morar nos Euclides, que eu achava que morava no beco, eu morava no Conjunto Habitacional, a gente ocupou quando TST, e depois nós ia ter a vitória da nossa casa e morar numa casa, e aí a gente foi entender que a gente estava morando num canto que não tinha posto, que não tinha transporte, que não tinha educação, que não tinha cultura, que só tinha polícia. E aí eu acho que para se resolver a questão da moradia popular, que os governos, pelo menos o governo Lula, o governo Dilma, né? E inclusive no governo Camilo teve muito, no governo também Cid teve o desconjunto habitacional, que é a lógica de adensamento urbano e tal. Só que você tem que se preocupar com muita coisa e a ótica da construtora é construir a casa, né? Eles querem ganhar o dinheiro para construir a casa e lucrar. É importante, nós quer ter a casa,
Nós, como povo, quer ter a casa. Eu, pelo menos, fui uma pessoa que tive acesso, através do programa, acesso a ter uma casa. Então, eu sei da importância que é, mas também sei da debilidade que é também, junto. E aí são problemas que podem ser resolvidos antes, entendeu? Antes de se ter o conjunto. E é para ser pensado antes. E aí no projeto tem que ser pensado posto, tem que ser pensado escola, tem que ser pensado espaço de lazer e cultura. Não pode só rebolar as pessoas, tem que ter um trabalho de acompanhamento. E são coisas que é um trabalho prévio. É porque às vezes você quer resolver um problema emergente, um problema urgente de forma bem acelerada, você acaba não pensando na dinâmica, e aí você acaba reproduzindo um problema cíclico, e a gente volta para o ponto inicial. De vez a gente resolver o problema da moradia, a gente acaba aumentando outros problemas, e aí eu acho que tem que se pensar ao morar com muito mais calma. Ai, gente, por que não elegemos o Léo Suricati, hein? Foi meu candidato, eu votei nele. Muito maravilhoso. Ele é desse tipo de cabeça que a gente precisa realmente, sabe? É uma pessoa que está ali com o olhar de dentro, né? De quem vivencia isso cotidianamente, conhece a realidade e que está ali com, assim, é um olhar propositivo, é pensar, gente, dá para pensar antes, dá para pensar na solução, porque realmente, quando você tem uma aglomeração dessas, né? Um conjunto habitacional gigantesco, beleza, as pessoas estão morando lá, só que tudo é ruim. Para chegar lá de ônibus é ruim, o transporte. Não tem saúde, aí tem que se deslocar absurdamente para chegar em qualquer posto de saúde. Não tem escola, não consegue botar os filhos numa escola perto. Ou as escolas que estão perto, de repente, já são ali sitiadas por facções. Só chega a polícia caceteando, hostilizando. Cara, você quer o quê? É um bolsão de crime, né? É realmente aumentar aquela distância da desigualdade que a gente tem. Então, em vez de ser uma política social boa, é uma política social ruim, realmente. Isso aí, como ele diz, é cíclico. Eu me lembro, quando eu comecei no jornalismo, acompanhando o nascedouro de conjuntos habitacionais, e eu vendo, né? Infelizmente que naquele tempo não tinha muita voz e muita repressão, da imprensa e tudo, dos donos de jornais, mas eu ficava acompanhando. Jogavam as pessoas lá no Inferno da Pedra, porque aquele terreno era de um amigo, digamos, Coab, nesse tempo tinha companhia de habitação, né? Aquele terreno do deputado fulano, lá na Cochinchina, lá onde o cão perdeu as botas, vou comprar e fazer um conjunto. Era desse jeito, menina. Acompanhei, porque eu não quero dizer o nome, tem um que até é caducando. Era do fulano. É do fulano, bora comprar. O IPEC fez isso também, tu tá entendendo? Aí eu me lembro que quando a dona Luísa Távora, que a gente falou o nome dela aqui naquele programa Sou Primeira Dama, ela foi era mulher do Vigílio Távora. Quando ela quis fazer um conjunto aqui no Santa Cecília, perto do Colégio Santa Cecília, bem, né, na Vigílio Távora, com o Benito Carvalho e tal, área nobre, menino, foi um inferno, as construtoras caíram de pau, dizendo que os imóveis do entorno se desvalorizaram em torno de 70%, porque ela fez aquele que chama as quadras, o pessoal chama a quadra. Que é a área do Preto Zezé, inclusive, o Preto Zezé de lá. Um bocado de gente. Pois é, aquilo ali foi, quase o mundo vem abaixo. Mas como ela era danada, aí o pessoal, mas ela vai fazer isso só para arranjar dinheiro para o Carlos, arranjar voto para o Carlos Vigílio. Não interessa, mas ela botou lá, como ela dizia, porque vai botar lá nos Infernos da Pedra, longe, inclusive, do trabalho das pessoas. Muitas pessoas, vamos para a realidade, o que era o trabalho da maioria das mulheres? Emprego doméstico, só chinelo, onde é que elas iam arranjar? Ali naquela área. Tá entendendo? Menina, olha, foi um inferno, mas ele tem toda a razão, e adorei. Não é só rebolar as pessoas, não. Quem for ouvir assim, que não é daqui do Ceará, não vai entender muito, não. Rebolar as pessoas é jogar, levar para. Mas aí ele falou... Bom e velho cearense. Ele falou também de um problema muito grave, e que ele sabe porque ele é morador de periferia, ele é, como diz, das áreas do Janguru Sul. É um problema que ele conhece de perto, a violência nas comunidades, né? Não adianta só rebolar as pessoas e estar lá numa casinha, não. Diga aí, Leozinho.
tem ações que tem que ser ações permanentes, sabe? E principalmente nos territórios. Tem uma questão do morar no Ceará, que é a violência, que a gente não pode esquecer. E eu acho que toda construção de política pública hoje que passe para a população mais pobre, periférica principalmente, ela tem que ser pensada na questão da segurança também das pessoas. Então isso passa que desde o projeto prévio assim, tem que ter um cuidado muito grande, principalmente com programas que sejam permanentes, que não sejam coisas cíclicas, que comecem e acabem. A gente precisa de programas permanentes na área da cultura. A gente tem exemplos lá nas nossas áreas, lá nos Euclides. A gente precisa de trabalho na área do combate à fome, a gente precisa de escola, a gente precisa de posto de saúde, a gente precisa de coisas que são primárias. São antes de ter as pessoas ir morar, já que tem que ter essas coisas pensadas. Inclusive, eu acho que uma coisa que pode ser uma política assertiva, que já teve no governo Lula, que foi o Minha Casa Minha Vida Entidades, que você dialoga com entidades públicas, né, movimentos sociais e tal, para a construção do conjunto. E aí quem participa da construção são os próprios moradores também. Então você já cria uma dinâmica de pertencimento com o lugar, que é uma coisa diferente de você sair removido da sua casa, ou você sair do seu bairro que você viveu a vida inteira e vai para um novo lugar onde você não conhece ninguém, sabe? São dinâmicas que a gente precisa ter dentro do Estado para que solucione o problema que é morar depois. Não é a situação ter a casa não resolve a questão da moradia, e eu acho que tem que ser discutido com muito mais calma o programa de habitação a partir de agora, porque a gente, no Ceará, e isso é uma questão local cruel, que é a questão da violência. A gente não pode discutir moradia sem discutir essas questões. Essa segunda parte, como eu falei, é violência, ele sabe, e a gente sabe, inclusive, que há conjuntos, quando se constrói, que as pessoas não conseguem nem entrar, né, por conta da violência, por conta do dono das facções. E para complementar mais uma fala do Léo, foi sobre como ele acha que deve ser pensada realmente a política habitacional, junto com o quê? Com o Estado, comunidade, construtora. E eu gostei demais da fala do Léo por isso, porque ele sente e ele sabe. Não é só um acadêmico, não é só uma pessoa que está lá, né, na academia, nas universidades, nos institutos. Não, ele está vivendo, como ele diz. Morar não é só ter uma casa. A gente teve um desmonte geral de políticas públicas de habitação. Mesmo a gente tendo no Ceará exemplos positivos, necessários, mas a gente precisa de uma escala federal para você discutir moradia, discutir cidade no Brasil, você discutir a questão urbana, passa pelo governo federal, passa por verba, passa por orçamento, e a gente precisa discutir. E aí eu acho que tem muito que eu falei na primeira pergunta, que são essas questões, né? Como é que se planeja esse orçamento, como é que se planeja a construção de novas habitações, como é que se planeja os novos bairros, como é que se planeja, de fato, junto com a população, de você tirar a população do debate, sentar numa mesa só com os técnicos, deixar o povo discutir, porque eu acho que tem que o povo dizer o que quer também, porque a gente sabe o que nós passa na pele. Nós sabe qual a problemática de morar no projeto habitacional, que não tem controle de praga, que não tem manutenção de esgoto, que não tem recolhimento de lixo, não tem uma lixeira, não tem CEP. Então são coisas que a gente precisa, não é porque nós não é que não é importante não ter uma casa, ter um programa de habitação, é porque precisa funcionar direito. E aí eu acho que cabe ter vários atores dessa novela e atrizes juntos fazendo esse negócio acontecer, sabe? População, Estado, construtora, sabe? Passa por um caminho que você tem que juntar ali um corpo, um coletivo para discutir dentro de um bairro. Inclusive as pessoas que já estão naquele bairro, porque elas vão receber um novo bairro no bairro delas. E que é uma coisa que não é visto, sabe? Eu moro no exemplo dos Euclides, que é
hoje a localidade com maior adensamento urbano do Janguru-Sul, segundo o Instituto Oca, numa pesquisa que eles estão fazendo para a Unicef. Então a gente tem dados que são coesos, assim, e com certeza tem subnotificação de quantas pessoas tem nesses lugares, e de falta de serviços, de várias coisas que passam por uma melhoria da política pública de habitação. E isso aconteceu porque a gente não tinha nenhuma política de habitação. Então, acho que a gente precisa discutir, construir, a gente tem uma possibilidade gigante de ter uma melhoria, eu acho que a gente vai ter, só que aí eu acho que essa construção, ela precisa para saber até onde a gente vai. Essa é a questão, até onde a gente vai com essa melhoria, até onde a gente vai avançar e o tanto que a gente vai avançar. Muito, muito legal o que o Léo finalizou, e aí eu queria puxar um pouco, porque assim, acho que talvez pegando o que o Léo falou e sobretudo o que o Ricardo Moura falou também, que é o desafio do governo de integrar nas discussões a comunidade, os movimentos sociais, assim, a gente está falando muito dessa questão da violência, né, da segurança pública no caso, mas pensar nisso de uma forma mais abrangente, né, para outras áreas também. Então, por exemplo, na área do meio ambiente, faz uns 10 dias eu participei de um encontro, que foi uma oficina promovida para comunicadores populares, pelo pessoal do Instituto Terra Mar, e a base da discussão era como pensar, como essas comunidades, né, comunicadores sociais, populares, que atuam em comunidades que são impactadas diretamente por entendimentos que, em tese, são ambientalmente adequados, legais, como energia eólica. Todo mundo acha bom a energia eólica, né? Só que não é todo mundo que acha bom, porque os parques eólicos muitas vezes são instalados em comunidades que são desconsideradas na hora do planejamento, da instalação desses parques, e depois isso gera impactos diretos na vida dessas pessoas, como o acesso ao mar, né, a passagem mesmo pela região onde estão instalados os eletrogeradores, o barulho, tem um barulho absurdo das turbinas, e essa comunidade fica afetada por isso. Tem desde a construção, tem problemas ambientais ali que destroem lagoas, aterram áreas, enfim, tem várias questões locais, e tem essa depois, durante o funcionamento desses parques. Aí prometem um bocado de emprego, nenhum emprego cai para a comunidade, eles não são contemplados, e ainda sofrem as consequências depois. E aí, o governo Eumano é um que vai ter que encarar essas conversas, porque são pessoas que apoiaram o Eumano, sobretudo por isso, eles apoiaram o Eumano na eleição dele. Então, a gente tem aí projeto de eólicas no mar, que já estão falando aí que tem vários parques previstos, né, programados, enfim, então um estudo. Ah, Camila, mas no mar é bom, não vai afetar as comunidades, né? Vai ser lá no meio do mar. Só que não, afeta também, porque são comunidades pesqueiras, né? Utilizam o mar para pesca. Imagina eletrogeradores ali no meio do mar, os peixinhos não vão ficar perto, né? Vai afugentar os peixes tudinho, pois é. Então, os peixes... não tem mais... Interessante, cara. Não tem mais praia nesse litoral que não tenha parque eólico, né? Em todas as praias que eu tenho ido, eu tenho visto a paisagem já com os cataventos lá, os geradores. Isso. Não tem mais, e de fato. Até para o turismo isso... Deixa eu me meter aí nessa história, sim, porque ontem eu estava recebendo do Marco Zero. Marco Zero é uma plataforma lá de Pernambuco, de jornalismo independente, tem matérias maravilhosas. E ontem, a propósito, era isso que estava a matéria do Rio Grande do Norte, o prejuízo causado por aquelas bichas, aqueles ventiladorzão grande, que eu sei o nome daquele. Né? Chama catavento. Catavento, ventilador, tudo ligado no 3. Pois a mostrando, é uma praia do Rio Grande do Norte, como afetou a comunidade, com prejuízos grandes. Aí a pessoa só pensa no lucro, né? Porque eu botei um ventilador daquele numa terra, ganha tantos R$1.000 por mês. E o prejuízo do resto da comunidade? Muito grave. Quem quiser procurar, nessa plataforma Marco Zero. Tem essa matéria muito bem fundamentada. Muito legal, Inês. E é isso, os estados talvez mais afetados, né? Ceará, Rio Grande do Norte, mas tem outros, até no sul do país tem projetos disso, né? E aí, outra coisa que o Eumano tem falado é o hidrogênio verde, né? Que aí é outra preocupação das comunidades. Beleza, o nome é bonito, é uma promessa de renovação da energia que pode substituir, por exemplo, combustíveis fósseis, né? Como gasolina, pode substituir, né? Pode ser a energia dos carros do futuro.
E parece que eu estava tentando entender, porque eu nunca ouvi uma explicação decente do que é essa coisa desse hidrogênio verde, mas é que ele não é verde, ele não tem a cor verde, certo? É a forma de obtenção do hidrogênio que parece que usa água, energia solar, enfim. Eletrodos, não é muito fácil de entender mesmo. Pois é. Mas não é uma coisa assim, tipo... É porque ela tem que ser alcançada, né? Tem que ser obtido esse hidrogênio por meio de energias renováveis. Só que as comunidades estão falando, tá, beleza, vão falar, vão fazer e tal. E a gente? O que a gente ganha com isso? O que vai acontecer com a gente? Quais serão as consequências para a gente? Eles querem saber. E tem razão, tem que procurar saber. Outra discussão que o governo humano vai ter que também encarar, que é o projeto de exploração de urânio lá em Santa Quitéria. Esse projeto tem 500 mil anos, né? A gente já sabe disso, eu já fui lá faz tempo. Quando voltaram a falar, agora voltaram de novo. Tem sempre uma ideia de explorar aquele urânio, mas as consequências são seríssimas para a região. Já, sem mexer, já tem um nível de radioatividade ali alto na área. Se mexer, vai se amplificar, e a gente sabe das consequências, né? Incidência de câncer nas pessoas, é bem complicado. Então, se for fazer o projeto, tem que ser muito, muito discutido com a comunidade local para saber as consequências e para entender como essas consequências podem ser mitigadas, e como essa população vai ganhar, o que ela vai ganhar com isso também, né? Tudo isso tem que ser colocado no jogo. Então, são muitas questões... A imprensa livre local, falando sobre esse urânio lá na Santa Quitéria, aí tem um veículo, né, que Ave Maria defende assim, com unhas e dentes, essa coisa. Sim, voltando só um pouquinho para dizer qual é a comunidade que vai lá de Rio Grande do Norte, que está com sérios problemas, já vendo também, é Enxu Queimado, o nome do local, né? Enxu, com N. Enxu Queimado é uma praia, inclusive, não é dessas badaladas do Rio Grande do Norte, como Pipa e outras, não. Vai aumentar, o problema vai ser sério, justamente por causa da implantação dos aerogeradores instalados no mar. Pois é, o pessoal está muito preocupado com esse negócio aí das eólicas do mar. E aí é isso, a mídia livre, a mídia, né, como a Inês fala, a imprensa livre, geralmente compra essa versão do desenvolvimento econômico, é natural. Por quê? Porque olha pela visão dos empresários, olha pela visão do lucro, né? Enfim, é um negócio que pode ser bem sucedido, ainda mais com essa visão de ser ambientalmente correto, vamos reduzir as emissões de... E porque a gente precisa mudar a matriz mesmo, né? Preciso mudar a matriz. Eu acho que é mais uma... Tá, não é que não tem que ter geração de energia eólica, Ave Maria, né? O quanto se deve de investir e estudar para chegar numa matriz dessa. Agora, alijar as comunidades que vão sofrer na pele, né? O impacto daquilo ali é que tá. Eu acho que é isso que falta, né? Trazer essa galera para conversar e dizer, não, nós vamos fazer desse jeito aqui para não atingir vocês aqui. Isso, é tentar alinhar. É isso, perfeito, Weber, é isso. Porque é óbvio, né? A gente não quer que continue tendo aí... A base seja o petróleo. Solar, a gente já vê aí quanto resultado bom, benefício com a energia solar. Claro, agora vamos agradar todo mundo, né? Beneficiar todo mundo. As discussões na COP, inclusive, começaram a ter mais um olhar social também, porque assim, não basta pensar só no ambiente. O ambiente é nós também, são as pessoas. Então, as pessoas... porque é aquilo que eles... Nessa discussão que eu estava lá do pessoal do Terra Mar, a colocação era essa. Beleza, você resolve o problema ambiental lá na Europa, né, fazendo hidrogênio verde para eles botarem nos carros deles, e a gente aqui se ferra mais ainda, assim, perdendo nosso espaço, nosso ambiente, né, que eles utilizam para isso, para um projeto que não vai nos servir, que, pelo contrário, vai ser contra a gente. Então, tudo isso vai cair na mão do humano, espero que ele encare essa discussão da melhor forma possível, e que o Ceará realmente seja um exemplo nesse quesito de produção de energia renovável, mas levando em conta a contribuição, e não só a contribuição, mas levando em conta o bem-estar das comunidades que estão ali nas regiões que vão ser utilizadas para essa geração, né? É isso, né, meninas? Acho que abordamos os principais desafios. Agora, tem tantos ainda, né? Saúde, a gente tem tanta coisa para falar de saúde. Bora fazer um episódio mesmo, né? Só com saúde. Eu acho que merece. Desafios de humano para a saúde. Pois é. Mas vamos dar uma passada por saúde, gente, só porque deixar de fora... Mulher, era muita promessa, era tanto hospital que eu não sabia onde é que ia caber. O Roberto Cláudio era 5, o outro era 10, o outro era... Foi a guerra das promessas de saúde, né, Inês? Foi a guerra das promessas de saúde. Foi quase uma guerra. Era. Vou fazer 5, vou fazer 10, eu vou fazer 30. Menino, já verá aquilo.
Gente, se duvidar, eu acho que é a área mais sensível mesmo, né? A área, toda a vida que fazem pesquisa, né? Das áreas mais mal avaliadas dos governos, a saúde ganha. Porque eu acho que, no fim das contas, construir hospital, claro, tipo assim, a gente teve um avanço gigantesco com a descentralização dos hospitais para o interior, né? A política do Cid, do Camilo, de levar os hospitais regionais, isso, de fato, desafogou, né, Criar as UPAs também, aqui. as UPAs foram muito importantes. Menino, a UPA, minha mãe tem uma dor na unha, vai para a UPA. A boca dela é a UPA. Eu vou já para a UPA, a mulher. É o posto. A UPA ganhou, assim, no imaginário dela, o que era o posto para muita gente, né? Vou ali no posto do bairro. As UPAs realmente ganharam muito esse papel. Mas o que eu sinto de todo mundo, assim, grande parte da minha família é usuária do SUS, não tem plano de saúde, há uma deficiência ainda de atendimento em relação à demanda, porque as demandas só crescem na área de saúde. A gente, né, é muito mais doença, é muito mais vírus, com os problemas no sistema vacinal, né, da imunização, do Programa Nacional de Imunização. As doenças estão voltando, então a demanda só cresce, porque a população também envelhece, e a rede não dá conta, né? Meu pai precisou ir na UPA esses dias, e o relato dele, ele já é idoso, conseguiu ser atendido um pouco mais rápido. O relato dele é de que tinha gente desde manhã, ele foi no meio da tarde na UPA. Tinha gente desde manhã aguardando atendimento. Eu não sei como é que resolve isso, se é contratando mais médico, se tem dinheiro para fazer isso, mas eu acho que melhorar o sentimento da população em relação ao atendimento do SUS é o grande desafio, né? Porque você não vê ainda essa melhora tão ampla. Tem, as pessoas percebem que melhoraram, não precisar vir para Fortaleza é um avanço, mas ainda tem essa chateação, sabe, de que o público não presta, que tem que fazer um plano de saúde. Acho que o desafio grande é esse, fora os vários outros, né, tratamento do câncer. Aumento da demanda, além da população envelhecer, também houve o problema de que as pessoas perderam a capacidade de poder pagar um plano. Muita gente saiu de plano de saúde e migrou mesmo. Migrou, ficou um absurdo esses planos de saúde. É outra coisa, outra coisa que tem que ser visto nesse país com relação à saúde, é isso. Esses planos de saúde que fazem e acontece, que tem aquela agência reguladora, quando botam as pessoas para fazer parte da agência reguladora, como a gente cansa de ver aí, é só você ir pesquisar. Era de advogado do plano tal, era de gerente não sei o quê, era executivo. Como é que pode? Tu vai regular uma coisa que tu tem os teus amigos tudo de lá? Não existe isso, não. Quer dizer, outro problema é também a medicina privada. Está entendendo? E a gente sabe, né? Vou falar aqui, mas que eu acho que a gente deve falar sempre com especialista, que é de interesse deles, é de interesse de acabar o SUS para aumentar a demanda para o plano de saúde privado. Só que não deu certo, né? Nesse governo rei do Cramunhão, que até isso o pessoal teve que sair de plano de saúde privado. A hora da morte, somente se você fizer 60, você fez 59 e 11 meses, lascou. Pronto. Aí, agora, eu acho que a gente devia fazer realmente um episódio só sobre saúde, viu? Tem razão. E é isso que a Emily falou, das promessas, né? Pela parte do Eumano, ele não prometeu tanta coisa, assim, em termos de construção, né? Ele prometeu implementação dos hospitais, né, da forma ampla, mais ampla possível, inclusive para tratamento de câncer nos hospitais regionais. Vai ter agora, está terminando aí a construção do Hospital da UES, e eu acho que vai ser bom para Fortaleza, especialmente, mas também para a região metropolitana. Agora, realmente, o atendimento na saúde básica e nas especialidades, a gente tem um problema nacional, né? Então, é um acúmulo de cirurgias eletivas aí, que no plano nacional é uma coisa, assim, absurda, milhões de cirurgias que deixaram de ser feitas, no Ceará não é diferente. Então, assim, a herança desse desgoverno, né, juntou, né, a herança do desgoverno federal com a Covid, com uma herança histórica, né, de defasagem do atendimento na saúde, que não dá para culpar só o Camilo, isso é uma coisa histórica realmente. Vai cair tudo na mão do Eumano mesmo. Então ele vai ter que botar a rodinha nos pés aí para ver se consegue implementar. Mas vale a gente depois fazer um episódio exclusivo mesmo, específico da saúde, para a gente pegar todos os meandros, que aí a gente vai pegar tintim por tintim do que falta fazer nessa parte da saúde.
Pois bora para o momento do desabafo, né? Bora para o momento do desabafo. O momento do recadinho. O momento mais esperado às vezes, né? O povo quer o desabafo, quer saber da reclamação que a gente vai fazer. É o Diz Cunhã! Vamos lá. Diz Cunhã, Evelyn Rebouças. Quer desabafar, mulher? Bora. Não, o meu não é um desabafo, não. É um babado. Eita! Eu tô tão feliz, assim, tô doida para ver o desenrolar. Isso já foi noticiado, e aí outro dia uma amiga veio, Evelyn, como é que tá aquela história? E aí eu fui ver mais ou menos como é que tá, fui ler umas matérias. Eu não sei se vocês estão ligadas, mas está rolando um babado lá na Assembleia que está tirando a paz, trancando o boga dos deputados estaduais do PL eleitos aqui no Ceará. Vocês estão se tocando desse babado? Não, conte. Pois é, mulher, eles estão tudo ameaçados de perder os mandatos. Por quê? Né? Ainda na campanha, a Adelita Monteiro, do PSOL, entrou com uma ação denunciando que o PL fraudou cota de gênero. Vocês sabem, né? Pela lei, cada partido tem que ter pelo menos 30% de candidatas mulheres, candidaturas femininas. E aí, diz que botaram uma mulher lá como candidata, ela disse que nunca autorizou, nunca foi consultada, enfim, fizeram lá, botaram o número da mulher e tal, e disse que era uma candidatura laranja, sem nem ela saber. Isso foi denunciado, né, e está rolando na justiça, já teve até oitiva, já ouviram inclusive o Acilon Gonçalves, pelo que eu vi de uma matéria do Inácio Aguiar, do Sistema Verdes Mares, ele ficou calado, né, usou o direito de ficar em silêncio, e está rolando, diz que eles estão tudo doido, Carmelo Neto, doutora Silvana, Alcides não sei o quê, Marta Gonçalves, esse povo está tudo doido. Aí eu falei para essa menina, mulher, eu acho isso bom demais para ser verdade, esse povo lá perde mandato. Ela falou, Evelyn, teve um caso parecido em Minas Gerais, e de fato eu fui ver, fraude em cota de gênero derruba a chapa, e aí a chapa sendo caçada, cai todo mundo. Eu, sinceramente, não tenho muito otimismo, não, mas só de saber de pensar, que eles estão tudo doido. Não, que eles estão tudo doido, assim, né? Porque se tem uma coisa que é divertida é ver esses bolsominion doido, feito siri na lata, né? Pois, quem vai julgar é o pleno do TRE, certo? E a gente vai ficar acompanhando. Isso aí é um negócio para a gente ficar de olho nos despachos, só para ter o prazer mesmo de ver eles endoidando, com medo de perder os carros. Então, acho que é por isso, Inês, que a doutora Silvana estava daquele jeito outro dia, que ela estribuchou. Louca de pedra. Está repreendida em nome de Jesus, mas o fato é que a Assembleia votou, aprovou esta delegacia. Ela está acusando que o governo manobrou, fizeram uma manobra para tirar os reaça do plenário na hora. E ela disse, essa casa devia ter vergonha na cara. E menino, parece que tá com Satanás nos couros. Um ódio. Aí você fica vendo, se diverte, né? Você pede até uma pipoca para ver a pobre endoidando. Pois achei tão bom. Parabéns para a Isolda por essa iniciativa e para a Assembleia por ter votado. Agora eu queria saber porque é que eles têm tanto medo da delegacia. Então eles são criminosos potencial. Estão com medo de quê, né, Inês? Com medo de quê? Eles podem se favorecer, inclusive, né? Pessoas que são evangélicos e que são... Enfim. Ela é médica, mulher, ela devia se autorreceitar um ansiolítico, um calmante, porque a mulher todo tem... É o sirinolato, é louca. E tudo é em nome de Jesus. Eu morro de pena desse miserável desse Jesus. Ave Maria, em nome de Jesus, não sei o que, Jesus. Não, para lá. Ei, mas falar em deputado, o meu cunhado também é na mesma linha dos bichinhos. Conta, Inês. Eleitos, Stuart Castro e Yuri Paredão, que a gente comentava aqui quando apareceu esse nome, né? Yuri Paredão, eleito deputado federal, ele é lá do Cariri. Stuart Castro, inclusive, foi preso no dia do aniversário, ele estava fazendo 45 anos, semana passada, foi preso. Ele é enrolado com um negócio de mutreta, de desvio, de licitação e tal, na área de limpeza. Ele tem uma empresa que faz limpeza pública e faz também. A mulher dele, inclusive, é vereadora lá no Mulungu, é misturado com Itaiçaba. Aí, antes do homem assumir, ele nem ainda diplomou-se, já foi preso. Stuart Castro, ele entrou, ele é do Avante, com pouquíssimos votos, 17 mil, já tinha tentado uma vez, não conseguiu. Agora, sim, para um ponto. Aí lá vem Yuri Paredão. Yuri Paredão, lá da banda do Cariri, empresário,
também enrolado com coisa, inclusive com a prefeitura de Pernambuco. É tudo misturado, falcatrua, dinheiro público, tudo, aquelas coisas que eles sabem fazer muito bem, né? E lógico, e aí vão logo ser candidato. Para quê? Se eleger. Para ter imunidade. Esse Yuri Paredão tem uma irmã vereadora lá no Juazeiro, que foi eleita presidente da Câmara dos Vereadores, a irmã dele. E aí eu fui ver, né? Yuri Paredão, em 2018, foi preso. Por modo de quê? Ficou atirando, dando tiro no caseiro, que ele tem uma fazenda. No caseiro, ele dava tiros e um bocado de amigo dele rindo. Aí atirava, o pobre do caseiro pulava. Aí dizia assim, agora está fazendo cócegas? Está fazendo cócegas? Ele foi preso, detido, em 2018. Depois, logicamente, soltaram, né? A gente sabe como é a nossa justiça. Não tenho medo de dizer não. Aí, recebe uma ponta, solta. Aí, eu pergunto, a pergunta que não quer calar, por que o TRE não faz assim um levantamento da ficha desse povo? Aí pronto, candidato, deputado federal, Yuri Paredão, bolsonarista, logicamente, né? Isso aí é até redundância dizer, já tinha sido preso porque atirava, não tinha nem porte de arma ele, na época, também foi lá, né, na época que ele não tinha, aí é candidato. Aí o TRE deixa. Eu acho que devia ter uma peneira, um pente mais fino para esses cabos candidatos, criatura. Mas acho que eles fazem assim mesmo, Inês. Aí eles avaliam depois. Isso. Esse é o Avalia problema. Depois, Camila, passa 4 anos no mandato. Às vezes passa. Pior safadeza que a gente sabe, e depois é que vão perder o mandato. Quando? Que já passou os 4 anos lá no mandato, no bem bom, com imunidade e tudo. Pois está aí, o meu descunhar é isso, é contra esse absurdo que o TRE devia examinar mais a folha corrida desses cabras, 2 bandidos, um eleito estadual e outro eleito federal. Tem razão. O Stuart Castro do Avante e Yuri Paredão do PL, né? Pronto. Deixei para o meu também, que aí eu vou mudar um pouquinho, vou falar da treta da semana, porque que rolou no Twitter, sobretudo, né, e circulando também pelo WhatsApp, vou trazer levemente, que é publicação de artigos de opinião em jornais que tenham conteúdo que a gente pode dizer que é criminoso, tá? Então, na semana passada, houve a publicação no jornal O Povo de um artigo que era a favor, assim, claramente ali colocava a necessidade de intervenção pelas Forças Armadas para impedir a posse de Lula, dizendo que o Supremo manipulou a eleição, enfim, o artigo todinho construído para incitar o golpe militar, tá? E foi assinado pelo dito professor de Ciências Políticas Pedro Henrique Chaves Antero, uma figura que é colunista fixo no jornal O Povo, escreve faz tempo, é de direita, faz tempo, enfim. Uma coisa é ser de direita, né? Ok, não tem problema ser de direita, o jornal tem alguém de direita escrevendo, né? O problema é ser golpista. E aí a discussão foi muito travada nesse sentido, né? De se é correto, se é adequado um veículo de comunicação dar respaldo para esse tipo de conteúdo que clama um golpe, que clama o desrespeito às urnas, ao resultado das urnas, que questiona o resultado das urnas, né? Questiona sem prova, né? Sem provas, detalhe. Sem provas, porque já houve todo tipo de questionamento e já houve todo tipo de resposta. Então, já está aí, já está validada a eleição, não tem que questionar mais, tem que aceitar o resultado. Assim como em 2018, a gente aceitou o resultado. Bolsonaro ganhou, foi eleito e tomou posse, acabou, né? Então, assim, esse golpismo é inédito, é meio novo, né? E ficar chamando Forças Armadas para ir lá resolver, e com base num artigo da Constituição Federal, que você olha, você lê o bendito artigo, não está dito que as Forças Armadas têm o direito de fazer golpe nenhum. Não tem. Não está lá escrito isso. Mas tá o Pedro Henrique Antero descobriu isso, né? Fez assim, ridículo. Tem essa. E aí eu só quero assim, reforçar que não é só também sobre a questão da democracia. Tem outras questões que, assim, os veículos de comunicação têm que ter mais responsabilidade. Não é impedir a liberdade de expressão das pessoas. Só que, primeiro, a gente sabe que não é qualquer um que consegue publicar um artigo no jornal. Isso é muito selecionado, não é qualquer pessoa que tem uma opinião que vai lá. É muito restritivo, né? Aí, segundo, beleza, a pessoa já vai lá e publica. Mas aí, se a pessoa for lá e quiser falar, olha,
acho o governo Bolsonaro o melhor, por causa disso, por causa daquilo, gostei realmente, acho que é uma perda enorme para o país que o Lula ganhe e que vai começar a governar em 2023. Ela pode falar isso, ela pode lamentar pode. O que ela não pode é fazer apologia a um crime, certo? Isso ela não pode nem sobre isso, nem sobre racismo, nem sobre homofobia, não pode. Acho que tem um limite e os veículos de comunicação têm que parar um pouquinho para avaliar isso, esse papel. Quando publica uma opinião que é golpista, está dando respaldo para essa opinião. Mas nós não concordamos com essa opinião. Nós sempre fazemos matérias contra isso, pela democracia, em defesa da democracia, beleza. Só que ao dar espaço para uma opinião desse porte, o jornal legitima, considera que é legítima essa discussão, sendo que ela não é legítima. Ela tem que ser marginalizada, ela tem que estar ali no meio dos doidinhos, dos bolsominions, só, entendeu? Então, assim, é só essa reflexão que eu queria trazer, enfim, e acho que é algo que tem que ser cada vez mais discutido, porque veículos de comunicação têm responsabilidade também. Eu acho que é isso, sabe, Camila? Eu acho que essa discussão precisa ser mais feita mesmo, com seriedade, com tranquilidade, do tipo, qual é o papel do jornalismo mesmo? É, de fato, dar espaço para a pluralidade, até onde... Qual é o limite dessa pluralidade? De fato, não se deve publicar, eu acho que falta discussão, uma discussão não tão contaminada por paixões políticas, é fazer uma discussão técnica e racional mesmo sobre qual é o limite do jornalismo numa democracia liberal, né, onde há um Estado de Direito. Uhum. Eu acho que é isso, aprofundar e amadurecer esse debate, porque o que eu percebo é que fica muito confundido com torcida política. Parte da discussão deslegitima o que você está falando, dizendo que isso aí é porque é de esquerda e está querendo que o jornal só publique coisas de esquerda, sabe? Tem esse enviesamento. Parte acusa esse argumento de ser contaminado por política, e uma outra parte, eu acho que não entende, talvez, o ponto de vista e argumentos técnicos do jornalismo profissional. Então, eu acho que é isso, é discutir de forma mais madura e mais racional nas faculdades, fazer debates, fazer seminários, né, grupos mesmo de discussão, porque, é o nosso jornalismo, né, é o nosso campo profissional, e eu acho que fazê-lo evoluir, também tem uma resistência muito grande de jornalistas em aceitar críticas, né. Então, eu sou super defensora do aprofundamento desse debate. Isso. Agora bora para os cheiros, né? Cheiros! Eu queria, antes do cheiro, fazer um registro dos 20 anos do Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento, que é o IDESCO, que é comandado por Nilo Alves, Hermano Carvalho e Roberto Pinto. Eles estão completando 20 anos e vão comemorar quarta-feira, ou seja, amanhã, vocês estão ouvindo na terça, amanhã, vão comemorar com uma mesa redonda, com reflexões sobre cidades, reflexões de gestão de cidades, reflexões democráticas, falando sobre a questão, por exemplo, Inácio Arruda vai falar sobre o Estatuto das Cidades, o histórico e a luta pela participação cidadã na gestão da cidade. Devia ter convidado o Léo, né? Mas 20 anos desse instituto, que é maravilhoso, conheço todos os 3 que fazem parte desse instituto, e vai ser quarta-feira essa mesa redonda, o encerramento vai ser com o reitor da UES, o Idelbrando Santos, também vai falar sobre o assunto, e quero desejar mais 20 anos e muitos anos desse instituto, que realmente eles fazem um debate muito bacana sobre várias questões. Parabéns para Nilo, Hermano e Roberto. Massa. E tem cheiro, Inês? Tem, mulher, cheiro. Ai, menina, pro Rodrigo Queiroz, bichinho. Manda cheiro para mim, manda, manda cheiro, manda um beijo, manda cerveja gelada, manda o que você quiser. Legal. Massa. Queiroz, aí ele bota lá. Essa cerveja gelada da Inês só de H. Nem graça. Se fosse pagar, mulher, esse horror de cerveja que eu mando pro povo, tava lascada. Tava mesmo a falência. Tava. Luiz, e a cerveja da boa, daquelas bem assim, de grife, viu? E para Luiz Joca, é um amigo da Isis, minha sobrinha
minha sobrinha de afeição. Luiz Joca mora em São Paulo e ele ouve as Cunhãs, criatura, esse menino. Não é o Luiz Joca, um amigo meu, não, é o Luiz Joca, o jovem, amigo da Isis. Pois Luiz Joca tá aí, beijo pra tu. Beijo, cheiro e cerveja gelado. Vai pelo Sedex, viu a cerveja? Então, pelo pendrive. Muito bom. O pendrive é boa. E tu, Evelyn, tem cheiro hoje, né? Mulher, hoje eu tenho cheiro. É um cheiro coletivo para todos os nossos assinantes. A gente fez gravação esses dias e repara assim que sempre tem uma galera que está há muito tempo com a gente, né? E todo mês faz uma doação, está com a gente, interage sempre. Aí, óbvio, né, meu povo, que eu não tenho como citar todo mundo. Não dá, é muita gente, graças a Deus. Mas eu vou citar aqui alguns que estão sempre. Fábio Deboni, sempre lá na nossa listinha, né, de quem recebe os episódios extra. Muito obrigada, Fábio. Um beijo bem grande de todas nós. A Estefânia, Leonardo Mendes, Liana Queiroz, Natalícia Azevedo, Lidiane Brito, Lirna Bruno, Denise Gurgel, nossa amiga. A dobradora de roupa. Você fez, Denise, você... que estava na França. Olha aí, pois olha, fez falta, viu? Já teve uma amiga minha que perguntou, será que a Denise vai participar hoje? Qual vai ser a marmota? Porque ela é a nossa dobradora de roupa, né? Dobrar as roupas durante o episódio, é bom demais. Rayane, Leonardo, já falei, Leonardo, os de sempre, assim, número 1, Kevin. Nilson Cardoso. Nilson também sempre. Menina, Cátia Montealverne, meu povo, olha, eu estou citando alguns, só para agradecer em nome de todos, porque a gente vai fechando o ano, vai ficando mais sensível, né? Vai ficando mais emotiva. Então, um beijo bem grande para vocês, tudinho, né? Curumins e Cunhazetes que nos apoiam com a assinatura. Valeu demais. Então, eu, em vez de dar cheiro, eu vou fazer 2 recomendações, que aí vai cheiro junto, tá? Então, a primeira recomendação é sobre o lançamento do livro da Fabiana Moraes, que vai acontecer no próximo dia 9, agora sexta-feira, na Livraria Lamarca, ali no Benfica, pertinho do CH, pertinho da Faculdade de Educação, bem ali, né, na Avenida da Universidade. A Fabiana está com um livro maravilhoso sobre jornalismo e ela é uma jornalista fabulosa, fantástica. Para quem não conhece, vai lá, segue a Fabiana no Twitter, ou então procura os artigos dela, que ela escreve recorrentemente para o Intercept. É uma pessoa realmente fantástica e procura o livro que está muito, muito, muito bom. O livro é A Pauta é uma Arma de Combate, Subjetividade, Prática Reflexiva e Posicionamento para Superar um Jornalismo que Desumaniza. Olha isso, é bem daquilo que a gente estava falando agora há pouco sobre essa reflexão que o jornalismo deve fazer, tá? Então, vai ser, provavelmente, se o Brasil passar para as quartas, vai ser depois de jogo do Brasil, mas é depois do jogo, então dá tempo, né, de ir lá na Lamarca, tomar uma cerveja e encontrar a Fabiana. Então vai ser bom demais, viu, gente? Vai ser show. E a outra recomendação que eu tenho é que a newsletter Cajueira, que aborda a produção da mídia no Nordeste brasileiro, principalmente, está fazendo 2 anos de vida e ela é comandada, foi criada, uma das jornalistas, né, a Nayara Felizardo, mas tem outras jornalistas também envolvidas, todas as mulheres, Mariama, Corrêa. Pois é. Ai, que massa, Inês. Então, aí a Cajueira está fazendo 2 anos e aí está convidando as pessoas que gostam, que já recebem a newsletter, ou que não recebem ainda, mas que podem ir lá se inscrever. A newsletter é enviada gratuitamente. A Cajueira está convidando as pessoas também a contribuir, mandar um presente de aniversário dos 2 anos aí, para que elas continuem produzindo esse material, que é muito bacana. A gente fica conhecendo muitos projetos do Nordeste que são super importantes para a gente ficar sabendo mais o que está acontecendo na região, né? Não é só a mídia do Sul, não, tem a mídia do Nordeste, e elas fazem essa divulgação que é maravilhosa, a curadoria, ótima. Então, quero deixar um beijo para as meninas, viu? E parabéns pelo projeto. E é isso, meu povo, chegamos ao final de mais um episódio fantástico, penúltimo do ano, a gente depois vai fazer um último, e depois a gente vai tirar férias, já avisando, não chorem, sem choro, hein, meu povo? Pelo amor de Deus, não chore. Qualquer coisa a gente manda um fax. Manda um fax com a nossa foto, né? Do pendrive também. O pendrive. O fax. E aí a gente encerra, lembrando, se você quiser também se tornar assinante das Cunhãs, fique super à vontade, é bem facinho, pode ser tanto pelo site apoia.se/ascunhãspodcast ou pelo Pix
para a chave ascunhanspodcast@gmail.com. Na produção do episódio estiveram, como sempre, Inês Aparecida, Ebele Rebouças e Elzinha Camila Fernandes. No apoio nas redes sociais temos a empresa Ponto Indie. A trilha sonora é feita pela banda Breculé, a música Barroada Gagá. E é isso, meu povo. Até a próxima semana. Tchau! Beijo! Beijo!